abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 40. Salmos, capítulo 40. Essa é uma oração de Davi, e creio que também é uma oração bastante conhecida, nossa, mas que nesses últimos dias tem falado comigo, e o meu desejo de oração é que também fale com você, que agora está aí nos acompanhando. Vamos fazer a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e dele falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem contra os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram. Tantas que me pedem à vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-te, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folgue e em ti se rejubilem todos os que te busquem, os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Você consegue esperar? Eu estava pensando que nos últimos dias, nos últimos meses, eu creio que esse tem sido o maior desafio para nós, esperarmos. Se você sai, para ir a algum supermercado, fazer alguma compra, você não tem mais, a liberdade de entrar a qualquer hora e sair. Existe uma fila em que você tem que esperar. E às vezes você sai pensando, eu vou gastar apenas uns 20 minutos, meia hora, Mas aí você pode acrescentar mais tempo, porque às vezes você vai ficar numa fila, aguardando a sua vez para entrar, para fazer compras. O verbo esperar pode ser compreendido de duas formas, como ter esperança em, contar com. É aquele sentimento realmente de confiança, quando a gente confia. Mas ele, por exemplo, quando a gente espera, que algo miraculoso aconteça. Ele também pode significar não agir, não tomar decisões, não desistir de algo, até a efetuação de um evento que se tem por certo, ou provável, ou desejável. Quando eu penso nessa segunda definição, segundo significado, eu fico pensando o quão difícil é para nós realmente termos essa atitude de esperar. Eu me coloquei em duas situações.
Quando a gente vai no médico para uma consulta, se a gente não está tão mal, a gente até que aguenta esperar. Mas se a gente está passando mal, né, a gente quer ser socorrido no mesmo instante que a gente chega na emergência. Afinal, a gente diz, aqui não é uma emergência, não é para eu chegar e ser atendido rapidamente, né? Ou o autor aqui, que eu encontrei essa definição, diz que a gente fica esperando na expectativa de alguém chegar. E eu me coloquei sempre na expectativa de esperar o Ismael chegar. Sempre ele vem nas gravações, né? E aí a gente calcula assim, não, gravação deve ser 1h30, mais ou menos, e aí tem dias que dá 2 horas, mais de 2 horas, e nada do Ismael chegar, e você fica pensando assim, uai, mas não era para ter chegado, né? Já não era para estar aqui, e eu fico pensando que aí a gente já começa a pensar, o que será que aconteceu, né? Era para ter chegado, mas não chegou. A gente nunca põe que imprevistos possam acontecer, né? E que as coisas podem mudar a partir do momento que você sai de casa. Não é mais certo, né? Eu não estou mais vendo o Ismael, nem ele está me vendo, então eu não sei o que está acontecendo com ele, mesmo que tenha hoje o WhatsApp, a gente possa mandar uma mensagem, mas a gente fica sem saber. E a gente começa a pensar nas piores, né, situações. E é o diferente de uma pessoa que espera, porque a pessoa que espera, ela é positiva, confiante, esperançosa e otimista. O salmo que nós lemos, Davi inicia falando que ele esperou confiantemente pelo Senhor. O tema esperar é bastante explorado pelo rei Davi. No Salmos 37, ele nos expõe e nos ensina como a gente deve fazer isso. E eu sei que você e eu já percebemos, né, que ele se destaca por sua capacidade de esperar. Se a gente abre lá no Salmo 37, o versículo 5, Davi está dizendo assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. No verso 7, Davi diz, descansa no Senhor e espera nele. No verso 34, ainda no Salmo 37, ele diz, espera no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará para possuíres a terra. 39 e 40, ele diz, vem do Senhor a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Ele nos ensina a ter uma atitude quando o Senhor também parece em silêncio, ou parece não nos ouvir. E é isso que nós vemos nos Salmos 38 e 39, anterior ao salmo que nós lemos. E a gente sabe que nesses salmos, o 38 e o 39, Davi está sofrendo as consequências do seu pecado. Quando ele caiu realmente com Batseba, né, que ele se dá conta, ou que ele não estava se dando conta, a partir do momento que ele se dá conta. E aí ele traz realmente, né, ele descreve o que ele está vivendo, o que ele está passando, fala das suas emoções. Se a gente ler no 38, o verso 3, ele diz assim, não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Dos versos 6 até o 9, sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Tem alguma semelhança, às vezes, com o que você sente? Com os dias que nós estamos passando e vivendo? E você pode dizer assim, tá, Rita, então eu estou em pecado? Não, pode não estar em pecado. Eu estou falando que nos Salmos aqui, no contexto que a gente está lendo, Davi está vivenciando isso, né? E
ele está aqui buscando ao Senhor nesse momento, mas tem muitas situações que podem nos levar a nos sentir como Davi. Nosso corpo quebrado, né? A gente se sentindo encurvado, ansioso, né? Preocupado, aflito. Essa semana eu li uma afirmação do Dr. Ed Welch, proferida, acredito, na Conferência Fiel para Pastores e Líderes 2020, e ele dizia o seguinte: a proximidade de Deus aparece no dia a dia, especialmente importante em meio aos nossos sofrimentos, de modo que tenhamos a certeza de que Ele está perto. Na oração nos lembramos que somos de Jesus e Ele é nosso. Eu vou repetir porque eu creio que é importante a gente ter esse meio de graça e usar esse meio de graça, e a gente precisa realmente ter essa noção de quão importante é nos aproximarmos de Deus, especialmente no sofrimento. Ele disse: a proximidade de Deus aparece no dia a dia, especialmente importante em meio aos nossos sofrimentos, de modo que tenhamos a certeza que Ele está perto. Na oração, nos lembramos que somos de Jesus e Ele é nosso. Você tem lembrado que você é de Jesus e que Jesus é seu, que você está bem perto dele? Os últimos meses têm sido difíceis e acredito que nós não imaginávamos viver dias assim. Apesar de podermos olhar na história, tanto secular quanto da Bíblia, e vermos contextos muito difíceis e que retratam situações limite, as experiências atuais têm nos afetado e temos visto seus efeitos através dos lutos, miséria, depressão, suicídio, desespero, desânimo, e tudo isso pode fazer turvar a nossa visão ou dirigir nossas expectativas a soluções emergenciais para os problemas. De modo que muitas vezes a gente não percebe que Jesus está bem pertinho de nós. E eu falo isso porque aconteceu aqui, né? A gente lê na palavra, lá em Lucas, no capítulo 24, quando os discípulos estão no caminho de Emaús, Jesus se aproxima deles, começa a conversar com eles e eles não percebem que é Jesus. A gente pode ler isso lá em Lucas 24, 15 e 16, que diz: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Situações, muitas vezes, nos impedem de vermos Jesus. Mesmo quando Ash diz, né, que é isso que nos faz sentir, através da oração, que Deus está bem perto e que Ele é nosso Jesus e nós somos dele. É por isso que nessa noite eu quero meditar com os irmãos e as irmãs, seguindo o exemplo de Davi, a fazermos escolhas em situações difíceis que nos aproximem de Jesus. Então nós meditaremos sobre escolhas nos tempos de crise. Primeira escolha, né, que nós podemos fazer: escolha esperar no Senhor. O salmista começa o salmo dizendo: esperei confiantemente pelo Senhor. Nós vimos aí nos outros salmos também, ele falando a mesma coisa. Mas como eu iniciei nessa noite essa palavra, eu disse que esperar não é uma atitude comum nos dias de hoje. E mesmo quando a gente espera algo bom, prazeroso, né? Então, imagine você aguardar no sofrimento, né? Aguardar em dias de restrições, aguardar em dias de pandemia, aguardar em dias que a gente tem medo de encontrar com outro para não transmitir esse vírus. No entanto, Davi, ele afirma que não só esperou, mas ele esperou de um modo confiante no Senhor. A gente vê que ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. A revista, né, corrigida,
diz que esperei com paciência, né? Paciência é um fruto realmente do Espírito. E o comentarista diz que a palavra confiantemente, se a gente for olhar lá no original, né, representa a reduplificação intensiva de esperar. No original a gente leria assim, ó, esperei e esperei. Esperei e esperei, né? O que indica que Davi escolheu esperar no Senhor. Ele poderia fazer outras coisas, mas ele escolheu esperar no Senhor, descansar no Senhor, pois ele sabia que o nosso Deus, ele tem um poder restaurador, que Deus é compassivo, como a gente pode ler no Salmos 37, os versos 23 e 24, em que o salmista diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Que bom saber que o Senhor, mesmo se a gente cair, Ele nos segura, Ele nos levanta. A gente também pode ler no Salmo 38, versos de 11 a 15, em que o salmista diz assim: os meus amigos e companheiros afastam-se de minha praga, e os meus parentes ficam longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a injúrias, mesmo em meio a situações adversas, ele diz que ele prefere calar, ele prefere emudecer, entregar tudo no Senhor, esperar no Senhor, porque o Senhor atende, o Senhor me atenderás. Isso é confiar, né? Isso é realmente a gente ter a certeza de que é o Senhor quem vai cuidar das nossas vidas. Mas muitas vezes a gente não coloca a nossa expectativa no Senhor. As nossas expectativas, a gente às vezes corre no risco de colocarmos em outra coisa. Se a gente voltar lá no texto de Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús, né? E a gente lê os versos agora de 21 até o 25, Jesus vai perguntar: o que aconteceu, né? Por que vocês estão assim, tristes, abatidos? E aí os discípulos falam que Jesus tinha morrido, tinham matado a Jesus. E eles dizem, ora, no 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. É difícil a gente crer sem ver, esperar sem acontecer. Mas o interessante aqui é que nesse contexto, os discípulos estiveram com Jesus, andaram com Jesus, Jesus anunciou sua morte, mas também a sua ressurreição. Alguns estão relataram para os discípulos: olha, o mestre está vivo, o sepulcro está vazio. Mas eles falam assim: olha, nós esperávamos, não temos mais essa esperança. Nós acreditávamos que ele iria vir para redimir o reino, né, para tirar Israel do jugo dos romanos, ou realmente estabelecer o reino aqui de Israel. Mas tudo isso aconteceu, ó, já passaram 3 dias. Engraçado, né? Porque 3 dias ouviram a notícia, mas assim, nada aconteceu. Por isso Jesus vira para eles e diz: ó nécios e tardos de coração, porque para a gente esperar confiantemente é preciso a gente ter fé. E o que é fé?
né? O autor de Hebreus, ele nos ajuda, ele define o que é fé, né? Quando a gente lê em Hebreus 11, diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. É a certeza de coisas que se esperam. Nós temos certeza, foi a primeira definição que eu disse, né? Contar com, é esperar, ter essa esperança. E só que a gente gosta de tudo na hora, no nosso tempo, do nosso jeito. E quando isso não acontece, a gente fica triste, frustrado, desanimados, né? A gente desacredita até mesmo. E eu creio, irmãos e irmãs, que o tempo de hoje, falando por mim, tem nos exigido esperarmos contra a esperança. Estou falando de esperança, que a gente deve esperar. E agora, Rita, você fala que a gente tem que esperar contra a esperança? Isso é fé, né? A gente esperar contra a esperança, e a gente vê isso no exemplo de Abraão. Lá em Romanos 4:18 diz que ele esperou contra a esperança. Como assim? Se a gente for ver a história de Abraão, a gente vai vendo Abraão querendo dar um jeito, querendo realmente com Sara, e está ali criando um herdeiro, né? E aí Sara fala: eu não posso ter filhos, então você vai pegar Agar, e aí nasce, né, Ismael, xará do nosso pastor. E aí Deus vem, visita Abraão e diz assim: olha, Abraão, esse daí não é o seu herdeiro. Você vai ter um herdeiro, Sara vai ter um filho. E aí Sara estava escutando isso tudo, né? E Sara, no íntimo dela, diz assim: como assim? Eu já sou velha, não tenho mais desejo nenhum, Abraão já é velho. Isso é não ter expectativa, entende? A idade era contra, né? A idade deles, não tinham mais essa relação. E aí vem Deus e fala: você vai ter um filho. E a palavra diz lá em Gênesis 18 que Sara riu no seu interior e perguntou: como assim? Né? Como assim? Essa pergunta que às vezes a gente ouve muito. E Deus diz que era para crer, porque para o homem pode ter coisas impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Não há impossíveis para Deus, né? Para Deus tudo é possível. E isso é esperar contra a expectativa. A gente está em tempos em que a gente precisa realmente ter essa certeza de que as coisas, às vezes a gente está esperando e está vindo ao contrário, mas a gente tem que tentar e continuar crendo, tendo fé, com confiança, assim como Davi, assim como Abraão creu. Sara foi repreendida, né? E como eu falei, é bom a gente esperar no Senhor, porque Deus é um Deus compassivo, misericordioso, não nos trata segundo a gente merece, né? Deus podia dizer assim: porque você não creu, você também agora não vai ter um filho. A gente viu isso fazendo em Moisés, né? Você não creu, não vai entrar na terra prometida. Mas aqui com Sara ele usa da sua misericórdia, do seu amor, e diz assim: olha, Sara, eu vou voltar daqui a um ano, e você vai ter nos braços uma criança. E nasce Isaac, e a gente sabe que Isaac é o filho da promessa. Na minha leitura bíblica, né, eu tenho me detido em algumas experiências nossas, humanas, né, e também a ação de Jesus, que nos ensinam que nós precisamos a cada dia mais conhecer a Jesus. A gente precisa conhecer o Senhor, a gente precisa conhecer a Deus. Eu estava lendo esses dias e lembrando da narrativa quando Jesus acalma a tempestade, né? Diz que Jesus, depois de multiplicar os pães, pegou o barco, foi com os discípulos e lá pegaram a tempestade, e Jesus estava cansado, foi dormir, e os discípulos lá desesperados, com medo, acordam Jesus e perguntam: mestre, o senhor não se preocupa que pereçamos? E aí Jesus levanta e diz: mar, acalma, vento, cessa. E tudo se acalmou. E os discípulos ficaram admirados e perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar obedecem?
É Jesus. Aquele que a gente começou o culto cantando, né? Lindo nome, poderoso, que venceu a morte, que veio para nos salvar, que tem poder e autoridade sobre a natureza, né? Sobre todas as coisas que Ele criou. E nós sabemos que Ele continua sendo o mesmo. E a gente precisa então conhecer esse nosso Deus de perto. O Elche fala, né? Se aproxima, chega perto, para saber quem é Jesus. Mas eu também me detive na narrativa da cura daquela mulher enferma, que ficou há 12 anos procurando médico, né? E ao ouvir que Jesus estava ali perto, ela disse assim, olha, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Só isso, né? Eu nem preciso dizer assim, olha Jesus, eu estou há 12 anos aqui procurando um médico e estou afastada da nação porque eu tenho hemorragia. E ela falou, só se eu tocar, só tocar. E a gente sabe da história, né? Jesus sentiu que saiu o poder, perguntou quem tinha tocado, os discípulos, né, perguntaram, mestre, as pessoas estão aqui perto do Senhor. Naquele tempo podia aglomeração, hoje não, né? Mas que hoje a gente ia ter que mandar um WhatsApp para Jesus, né? Jesus, me salva, né? Brincadeiras à parte, a gente sabe que o nosso Deus, Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe, e a gente precisa só ter essa convicção dessa mulher. Se eu apenas tocar, eu conheço Deus que pode me salvar. Por fim, eu quero trazer também a cura do servo de um centurião. É interessante porque esse centurião era querido pelo povo judeu. E aí o servo dele adoece. E é o próprio povo que vai lá, olha Jesus, o servo do centurião, que é muito bom, está doente, o Senhor vai lá na casa dele para curar. E aí o centurião fica sabendo disso e vai até o encontro de Jesus. E o centurião vira para Jesus e diz assim, mestre, não te incomodes de ir na minha casa. Dá apenas uma ordem. Porque eu sou homem, que tem autoridade. Eu dou uma ordem, o servo obedece. E eu sei que se o Senhor der uma ordem, o meu servo será curado. E diz que Jesus naquela hora deu a ordem. E o centurião foi para casa. Chegando lá, o servo tinha sido curado. E o centurião perguntou a que horas tinha sido. E disseram, essa hora. E ele lembrou que foi exatamente a hora que Jesus tinha dado a ordem. Jesus termina essa história dizendo assim, né? Afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Esse homem sabia que Jesus tinha autoridade. Nem era do povo de Israel, mas ele conhecia. Nós somos escolhidos por Deus, fomos separados por Deus. E a gente precisa conhecer quem é Jesus. Para tomarmos a decisão de esperar nele, a gente precisa confiar, ter fé, mas também conhecer a Jesus. E eu creio, irmãos e irmãs, que eu e você, todos nós, já provamos que Deus é bom. E o Salmo 34 diz isso, né? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. 34, versículo 8. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Bem-aventurado você e eu sabemos que é mais que feliz. Mas ele diz que é aquele que se refugia no Senhor. Escolhas para o tempo de crise. Primeira escolha, escolha esperar no Senhor. E a segunda escolha, escolha agradar-se em fazer a vontade do Senhor. A gente vai ler de novo o verso 8, em que Davi está falando isso. 40, Salmo 40, verso 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. E a gente vê aqui, nesses versículos do 7 e o 8, também o 6, é um anúncio daquilo que Jesus iria viver. Ele está aqui, é um salmo que se refere a Cristo, aquilo que Cristo fez por nós, né? Porque se a gente for olhar para nós, a gente não tem realmente essa condição de dizer que
fazemos a vontade do Pai completamente. Mas eu quero chamar a sua atenção para que nós tenhamos alegria em buscar fazer a vontade do Pai, em buscar fazer a vontade realmente daquele que nos chamou. Se a gente for ler em Hebreus 10, de 7 a 10, a gente vai ver justamente essas passagens. E a gente resgata essa passagem porque a gente sabe, então, que é somente pela graça que podemos nos alegrar em obedecer a Jesus. Como diz Paulo, lá em Romanos 7, a gente conhece também esse texto bastante conhecido, mas eu vou retomar aqui, né, para não errar em nada, não falar assim de cabeça. Ele diz lá, Romanos 7, versículo 21, então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que há em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E no 25 ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. A gente vive uma guerra entre nós, a nossa carne, e aí a gente só consegue isso realmente mediante o Espírito, é o Espírito de Deus que age em nós. A gente vê lá em Gálatas isso, né? Mas a gente também pode, muitas vezes, confundir fazer a vontade de Deus com algumas atividades, com alguns hábitos, com formas de servir a Deus, ativismo sem trabalho, sem estarmos fazendo realmente a vontade de Deus. Quando nós lemos o Salmo, lá no verso 8, a gente vê que Davi diz assim: eis-me aqui, né? No versículo. Ele se apresenta totalmente, entrega realmente a sua vida ao Senhor. E anteriormente ele fala: sacrifícios e holocaustos não quiseste. Então, irmãos e irmãs, não é apenas atitude, não são apenas atos, em leitura da Bíblia, em oração regularmente, eu jejuo, né? Não é essa a religião que eu escolhi, lá já dizia Isaías. E a gente tem um exemplo muito claro de Saul. Saul, ele pensou, né, que seria melhor ele sacrificar, trazer as ovelhas gordas lá quando ele foi lutar contra Agag, para oferecer para Deus. E Deus tinha dito que não era para trazer nada, não era para levar nada. E aí ele, pressionado pela situação ainda, que Samuel não chegava, ele disse assim: eu vou oferecer sacrifícios ao Senhor. E quando Samuel chega, pergunta para Saul: o que você fez, Saul? Que barulho é esse, né? De gemido, de mugido. E Saul fala assim: eu trouxe as melhores ovelhas, né, para oferecer para Jesus. E Samuel diz assim: porque você não obedeceu, o Senhor te rejeitou. Importa obedecer e não sacrificar. Então o Senhor realmente, ele importa que nós obedeçamos. Irmãos, é tão delicado isso, quando a gente pensa que a gente obedece, mas que a gente vê na parábola de Jesus falando entre dois públicos, quando a gente lê lá em Mateus 21, os versos 28 e 32, em que Jesus conta a parábola dos dois filhos, em que o pai diz para o primeiro filho: meu filho, vai lá trabalhar. E o filho diz assim: sim, eu vou. E não foi. E o segundo, ele diz: vai lá. E o filho disse: não vou. Depois se arrependeu e foi. E Jesus fala que os publicanos, né, as meretrizes, têm primeiro lugar no reino do que os fariseus. E os fariseus ficaram revoltados, porque aquele primeiro filho estava representando aqueles que pensam que estão obedecendo a Deus. E Jesus pergunta: quão difícil é fazer a vontade do Pai, né? Quão difícil é a gente obedecer realmente a palavra, viver a palavra, e não somente realmente viver de
palavras, né, sem ação. Quando a gente vive nessa situação e a gente então realmente perde do rumo, a gente é humano, por isso que eu lembrei, né, que as nossas fraquezas humanas estão sempre associadas ao poder do nosso Deus. E nós temos que entender isso, que a gente precisa realmente ser inteiro, fazer a vontade do Pai inteira, né? E nós sabemos que a gente só consegue fazer isso conhecendo a palavra. Estava aqui estudando, preparando, e eu falei para o Ismael assim, amor, mas eu sei que muita gente vai perguntar assim, mas Rita, como eu sei qual a vontade de Deus? É o que eu e você queremos sempre saber, não é? Tem uma situação, e eu sempre lembro disso, e o pastor Heber Campos Júnior escreveu um livro, né, Como Conhecer a Vontade de Deus, e eu só sei de uma coisa, irmãos, a gente precisa conhecer a palavra, para conhecer a vontade de Deus. E a gente vê o salmista aqui dizendo, né? Ele diz que agrada-me fazer a tua vontade, porque dentro do meu coração está a tua lei. Eu não vou me deter em falar nisso, porque nas quartas-feiras a gente tem estudado sobre a palavra. Esses últimos dias a gente, na reunião de oração, falou do Salmo 119, né, dizendo realmente do amor à palavra. Mas eu quero lembrar só Hebreus 4, 12 e 13, para a gente entender qual que é realmente, como é importante a gente deixar a ação da palavra vir, porque, como a gente lá lê em Hebreus, capítulo 4, 12 e 13, você também conhece esse texto, mas eu vou reler. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. É a palavra de Deus que vai revelar quem somos, mas vai revelar quem é Deus também. E é através dela que a gente realmente vai vencer a nossa carne, o nosso desejo. Eu vou retomar e lembrar 2 versículos do Salmo 119, primeiro 11, que diz: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então é por isso que a gente precisa ter a palavra, andar realmente em comunhão, conhecendo, buscando a palavra, porque é ela realmente que vai nos dar vitória, nos dar condições de fazermos a vontade. Eu falei que por nós não conseguimos fazer a vontade porque é graça, mas isso não implica em que nós busquemos a nossa santificação. E santificação exige realmente esforço, escolha minha e sua, em ser feliz por fazer a vontade de Deus. E o versículo então 34 do Salmo 119 diz: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Então, quando a gente tem conhecimento, o entendimento, a gente consegue cumprir a palavra do Senhor. Nós temos o exemplo de Cristo, né? Que ele cumpriu a vontade do Pai. Ele sabia que ele veio para essa hora, mesmo que no Getsemane ele fala: Pai, se possível passa de mim, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E nós vimos que realmente Deus o glorificou, Deus o honrou. Nós somos convidados a fazer e a andar e a também participar dos sofrimentos de Jesus. Então, isso que a gente vive hoje em dia, irmãos e irmãs, a gente está participando do sofrimento de Cristo, para que a gente possa também chegar lá e ser perfeito, Ele transformando e nós também caminhando, mas isso através realmente do amor que nós temos na palavra e na alegria que temos em fazer a vontade do Pai. E a gente faz a vontade do Pai falando daquilo que Ele tem feito, da sua salvação nas nossas vidas,
das suas maravilhas, como Davi fala aqui no Salmo 40, que são muitas, e a gente também vai apresentando a nossa necessidade ao Senhor. Ele começa dizendo que esperou confiantemente, o Senhor o ouviu, tirou do poço de lama e perdição, colocou os pés sobre a rocha, pôs cântico nos seus lábios, mas no fim ele termina de novo suplicando ao Senhor. Ele não estava liberto de tudo, ainda tinha momentos difíceis, e ele continua suplicando ao Senhor e reconhecendo, como eu e você também podemos reconhecer, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Por isso que eu quero convidar a mim e a você a vivermos a palavra. Primeiro, escolhendo esperar no Senhor. Para a gente escolher esperar no Senhor, a gente deve buscá-lo em oração, sabendo que são nos momentos difíceis em que nós somos lembrados que somos de Jesus e Ele é nosso. Às vezes a gente não tem nem como, irmãos, orar, né? Mas a gente pode se achegar, a gente pode dizer para Ele, Senhor, Tu me conheces nessa hora. Mas a gente precisa buscar e esperar nele com confiança. E em segundo lugar, alegre-se em obedecer a palavra do Senhor. E tenha nele mesmo a satisfação de sua alma, e agradecida pela salvação, o exalte e o louve, dizendo, o Senhor seja magnificado. A gente tem prazer em cumprir a palavra, quando nós entendemos que o Senhor é a porção da nossa vida, é tudo para nós, e aí a gente se alegra em fazer a vontade do Pai. Que Ele nos abençoe, que Ele realmente nos dê da sua graça e continue a cuidar de nós.